Olá, crianças! Vamos dar início à nossa terceira aula de arte, onde nós estamos revisando conteúdos, do terceiro bimestre, certo? Nós estamos no livro 3 do terceiro bimestre, Nós temos aqui uma imagem de um palco, Nós estamos trabalhando tipos de palco. Esse aí é um palco que nós podemos chamar múltiplo, Vocês verem aí que eles têm espaços diferentes que o artista pode se movimentar e a plateia está em volta, Então, ele tem aí uma estrutura bem diferente dos palcos tradicionais, Então, nós vamos identificar aí esse palco aí como palco múltiplo, certo? Então, na página 280, vocês vão estudar sobre esse tipo de palco. Nós temos aí uma cantora, se apresentando e explorando, o palco de uma forma bem interessante, fazendo com que a plateia, se aproxime dela, Então, aqui nós vamos dar continuidade trabalhando o capítulo 3, que são as formas de sons, onde nós iremos falar sobre as ondas sonoras, tá certo? Aí nós temos duas representações de ondas sonoras, da página 270, Certo? Ondas sonoras do nosso livro. Essas ondas sonoras foram retiradas a imagem do nosso livro, tá certo? E eles representam alguns tipos de som. Será que o som da minha voz ele pode ser representado por algum desse tipo de onda sonora? Será que o som do carro, da buzina de um carro é representado que tipo de onda sonora? Então, existem imagens computadorizadas, que representam as ondas sonoras, porque elas não são visíveis aos nossos olhos, mas elas podem ser representadas através de imagens computadorizadas, tá certo? Então, na página 270, nós sabemos que o som gera uma onda que pode ser representado por meio de registros visuais, como desenhos e imagens computadorizadas, como nós estamos vendo aqui, certo? Então, aqui na página 272, nós estamos falando como que os indígenas, as pessoas os indígenas, eles passavam as músicas, indígenas por seus representantes, Então, será que eles tinham cifras para eles estudarem, para eles aprenderem? Será que eles tinham partituras? Não, gente? No caso dos índios, as representações dos sons eram transmitidas de geração para geração. Os mais velhos iam ensinando os mais novos, fazendo manter a sua cultura, A cultura das suas músicas, dos seus costumes, dos seus hábitos, Então, imagine uma música de 200 anos. Como fazer para tocar essa música? Será que se os índios não passassem de geração para geração, eles iam poder cultivar essa cultura que eles têm hoje? Não. Por quê? Porque eles também não tinham partitura, eles não tinham cifra, eles não tinham como estudar, Então, o hábito dele, a cultura dele é de todo o aprendizagem eles repassarem para as suas gerações, Então, há duas formas de saber como era a música e como tocá-la ou cantá-la novamente. As músicas são cantadas nas tribos e nas famílias de modo que uns aprendem com os outros, É a tradição oral sendo passada para as novas gerações, certo? É uma tradição
oral, não é escrita, né? Não existe na geração indígena escrita, né? Então a cultura dele é uma transmissão oral. Um vai passando, a geração mais velha vai passando para os mais novos, certo? Então na página 272 nós vamos falar um pouquinho sobre partitura, certo? A segunda, além de passar de geração para geração, né? Que foi o caso da imagem que nós vimos dos indígenas, nós temos a segunda, que é a escrita, chamada de partitura. Partitura é a escrita de símbolos e de códigos que formam a representação do som. Se a letra da música foi escrita há muito tempo, bem como a melodia, como tocá-la? Qual é o ritmo? Que notas musicais usar? Será que tudo era tocado mais alguém? Mais alguns instrumentos? Teria sido escrito para apenas uma pessoa tocar ou grupos tocarem? Né? Com o conhecimento da partitura musical que permite o entendimento do código específico da música. Então, se você conhece a partitura e os códigos que tem aquela partitura, você vai conseguir tocar e cantar aquela música, né? Que foi deixada lá através de seus códigos, tá certo? Aqui nós temos as cifras, né? As partituras se usa o que? Se usa-se mais códigos, desenhos, né? Já as cifras, eles usam também números, letras e números, certo? As cifras musicais, que é o conteúdo da página 273, certo? Então, as cifras, para aprender a tocar alguns instrumentos, podem ser usados outros símbolos, que são chamados as cifras, esses daí que nós colocamos aí do lado. Além das notas das partituras musicais, são letras e números que indicam como os dedos devem se posicionar nas cordas dos instrumentos. A técnica é interessante e existe muito estudo, além de também ser uma forma de escrever a música, né? Então, é muito importante se saber conhecer, né, a cifra, principalmente para os instrumentos de corda, como se pode perceber aí. Cifra você vê na página 273. Já na página 274, nós temos aí dentro da nossa cabeça. Mas o que dentro da nossa cabeça? Nós estamos falando de música, né? Então, normalmente, quando ouvimos música, sentimos alguma emoção. Lembramos de algo, né? Ou que nos deixa triste, ou que nos deixa feliz, mas nos lembra algo, né? Pode ser um momento de alegria, um momento de tristeza, pode nos dar sono, pode até nos deixar irritados, né? Você já sentiu isso quando ouviu algum tipo de música, algum tipo de sensação como essa? Lembra de alguma música que deixa você animado ou que lhe deixa triste? Já pararam para pensar? Porque eu já fiz essas perguntas várias vezes, né? Aqui, essa pessoa aí tá ouvindo uma música que com certeza, quando ela tiver em algum momento na sua vida e ela ouvir novamente essa música, ela vai o quê? Lembrar dessa viagem aí, porque a música vai estar relacionada a esse momento que ela está vivenciando, né? Então, paisagem sonora. O que vem a ser a paisagem sonora? Paisagem sonora também é na página 274. A grande contribuição da paisagem sonora é incorporar nos estudos de acústica ambiental
o caráter qualitativo do som. Isso significa dizer que, além de variar os níveis equivalentes à pressão sonora, são confortáveis também. Devemos avaliar as características das fontes sonoras que compõem o ambiente acústico, bem como a percepção do usuário deste espaço sobre as fontes sonoras. Então, existem algumas músicas, né? Quando você escuta, você associa alguma coisa, certo? Se eu estou escutando uma música de forró, vamos dar um exemplo, não que eu goste de forró ou não goste, isso não vem ao caso, né? Você vai lembrar de quê? Vai te lembrar, forró lembra um ambiente de forró, não lembra um espaço de tango, né? Então, um funk, você vai lembrar o quê? De funk, você vai lembrar das meninas com sainhas curtas, com short apertadinho. Tem toda uma imaginação em cima daquela paisagem, daquele espaço, das lembranças que aquela música lhes traz, não é isso? Então, de um modo geral, a paisagem sonora irá avaliar a percepção positiva ou negativa que as pessoas possuem sobre determinado ambiente acústico em um dado contexto. Imagine que você irá a um parque ou uma praça para caminhar e praticar atividades físicas. Que tipo de som você gosta de ouvir quando você está realizando esse tipo de música, né? Ouvindo esse tipo de música? Quais sons você não espera ouvir quando estiver realizando uma atividade ao ar livre? Geralmente, quando você está ouvindo uma atividade, realizando uma atividade ao ar livre, você quer ouvir que tipo de música, né? Então, existe toda uma trilha sonora relacionada a isso. Então, nós temos aqui o ambiente, né, representando o nosso meio ambiente, que nós estamos cercados de vários tipos de som, dos mais diversos tipos de som. Existem os sons agradáveis e os que não são tão agradáveis, né, os que muitas vezes nos incomodam. Então, o nosso ambiente sonoro é o conjunto de sons agradáveis ou desagradáveis, fortes ou fracos, ouvidos ou ignorados, com os quais vivemos. Eles são chamados de paisagem sonora. Então, paisagem sonora é todos esses sons que nós ouvimos ao nosso redor, tá certo? E muitas vezes nós chegamos até reconhecê-los, né? Então, vamos falar agora sobre o espaço cênico da página 278. Tem a ver com cenário, tem a ver com palco, com personagens, né? Então, espaço cênico é o local destinado à apresentação artísticas, como peças teatrais. No teatro, ele pode ter vários formatos que interferem na atuação dos atores, tá certo? No espaço teatral é o que? O espaço teatral é um edifício onde o palco está inserido, é feito, né? É um edifício onde o palco foi feito, né? Alguns espaços teatrais são bem grandes e apresentam várias salas para as apresentações ou auditórios. Outros podem ser espaços menores ou alternativos, com apenas uma sala. O palco, que vem a ser o palco, nós falamos na aula do dia... nem lembro, minha cabeça tá um pouquinho meio... dia 16, eu creio. Então, palco é o lugar onde as pessoas se apresentam, certo? Pode ser uma apresentação com várias pessoas, uma apresentação musical, uma apresentação teatral, uma apresentação de dança, né?
ou pode ser uma apresentação com a única pessoa, né? Que nós chamamos de quê? De monólogo. A pessoa pode estar se apresentando só. Então, esse espaço cênico, né? É o espaço de apresentação, tá certo? Ele pode ser pequeno, como esse espaço aqui, onde está sendo feito um teste de dança, ou pode ser um teatro, que é justamente um edifício que pode ter várias salas, ou uma sala com um palco onde várias pessoas e vários tipos de apresentações podem acontecerem, certo? Então, na página 279, nós vamos ver os tipos de palco. Existem 3 tipos de palco. Aliás, nós vamos estudar 3 tipos de palco, que são os palcos italianos, os palcos em forma de arenas e os múltiplos, certo? Os múltiplos, ok? Então, vamos falar dos palcos italianos. Vamos falar dos palcos italianos, tá certo? Os palcos italianos, eles têm os formatos. Podem ter 3 formatos. Semicircular, formato de ferradura e misto. Mas vocês podem observar que sempre o palco está o quê? Na frente, né? Então, vamos ver como são esses tipos de palco, né? O palco italiano. Ele tem um formato retangular e é fechado em 3 lados, com uma quarta parede, né, invisível ao público, que indica na frente do palco, que fica na frente do palco. Essa quarta parede, digamos que seria essa daqui, que é aberta para que o público, né, possa ver as apresentações, certo? Então, a plateia pode ter formato semicircular, que é esse daqui, de ferradura, certo? Ou mistos, né? Vamos falar sobre as arenas. Então, as arenas é que o palco fica embaixo, né? E a plateia fica em volta. Então, vamos só ver o formato. Formato semicircular e formato quadrado. A arena, o palco fica abaixo da plateia, né? Fica como se fosse num buraco, né? Só um exemplo, como vocês podem ver aí, identificar aí no livro, que fica em torno do palco. Pode ser circular, semicircular, quadrado ou de outras formas. Então, existem várias formas do teatro de arena, desde que o palco fique lá abaixo, né, no meio, né, e a plateia fique em volta, certo? Então, o múltiplo, espaço múltiplo, ele tem, olha só, tem esse formato aqui, né, na frente, ele pode ficar no meio, ele pode ficar formando tipo um zigue-zague, né, no meio do público, ou ele pode ser simultâneo, ter vários palcos ao mesmo tempo, certo? Então, o espaço múltiplo é adaptado, né, e a plateia a diferentes disposições, com lateral total, central total, palco simultâneo e corredores, né? Corredores que é para que o artista, né, possa se locomover. E o que vem a ser os espaços e paisagem? Nós já falamos sobre isso também. Conteúdo da página 280. Existem os palcos e teatros de muito tipo, né, tamanhos e formatos. Para representar em cada um deles, é preciso pensar como aproveitar o espaço para que o público possa enxergar bem o que está acontecendo. Então, isso é muito importante quando se for fazer algum tipo de apresentação, né? Quando for se programar a apresentação de algum
de algum texto, alguma dança, alguma peça teatral, se vê o tipo de palco, né, para que as pessoas da plateia possam ter a visibilidade total de tudo que vai acontecer naquele palco, né, para que os atores, né, que os personagens possam ser visualizados pela plateia de uma forma geral, certo? Aqui nós temos algumas dicas, né? Essas dicas vocês encontram na página 280. Como você se apresentar durante uma apresentação teatral, qual a postura que você deve ter, o tom de voz. São algumas dicas de apresentações de frente ao público, né? Eu particularmente sou horrível em apresentação de público, tira-se pelas minhas aulas, eu peço desculpa, né, pelas minhas aulas, que eu não sou muito de estar falando assim, né. Então, tem algumas dicas aí. Então, a primeira dica, falar de frente para o público e articular bem as palavras, falar bem, né, para que as pessoas entendam que você possa estar falando. Falar alto, mas sem gritar, para que todos ouçam o que você está dizendo. Ouçam e entendam, né? Se errar, retornar à fala e continuar, como se nada tivesse acontecido. Não se deixar abalar porque você errou, mas fazer de conta que não aconteceu e recomeçar novamente, né? Procurar não conversar fora da cena, porque se você te conversar fora da cena, você vai estar atrapalhando os outros companheiros que estão no palco. Então tem a questão do que eu não quero para mim, se eu não quero ser atrapalhado quando eu estou me apresentando, eu não vou atrapalhar também o meu colega quando ele estiver se apresentando, né? Não fale ao mesmo tempo que o outro colega ensina, a não ser que seja parte da peça, pois a plateia não vai saber em quem prestar atenção. Às vezes você está no palco, não é a sua vez de falar, mas você se dá no direito de falar com alguém, se aquele momento não é o seu. Então, a plateia não vai saber, não vai entender de quem é o momento, né? Aquele momento. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre as representações das flores nas artes visuais, apresentando que nós estamos já no mês, né? Onde nós estamos falando sobre árvores, sobre plantas, sobre flores, sobre a primavera. Nós vamos falar sobre o Van Gogh, né? Que ele gostava muito de retratar girassóis, né? Plantações de girassóis. Nós temos 2 quadros do Van Gogh aí que ele retrata o que? Os girassóis, tá certo? Então, são representações das flores nas artes visuais. E aqui nós temos duas artes, né? 2 representações do Van Gogh, tá certo? Então, flores de Van Gogh. Assim como há tipos diferentes de flores, existem muitos estilos e várias técnicas para representá-las na arte, né? Tipos de pintura, colagem, gravuras, fotografias, desenhos e etc. Cada artista tem seu próprio estilo, né? Ao escolher como pintar ou desenhar flores. Ou seja, por meio da arte, ele pode representá-las à sua maneira. Então, cada artista tem seu estilo próprio, né? Então, aqui nós temos o Van Gogh, nós temos uma arte dele, que é um vaso japonês, certo? Van Gogh foi um pintor e desenhista holandês que pintou vários tipos de flores.
Ele usava cores fortes e puras, sem misturar as tintas na paleta, certo? E suas pinceladas eram grossas, com muita tinta, nada de pouca tinta para ficar mais com água do que tinta, não. Ele caprichava nas pinceladas, certo? E estilo de flores pintadas na arte. Esta primeira obra chama-se Vaso de Flores, certo? E foi pintada por o Jean, né? Que viveu em 1600. As flores pintadas, né, por ele, são de um estilo diferente das de Van Gogh, vocês estão vendo aí, né? Em sua obra, o pintor Van Gogh destacou o uso de cores fortes, a representação das emoções e a distorção das formas. Já a obra de Davidson representam as flores de uma maneira mais realista, com riquezas de detalhes. Enquanto Van Gogh ele dava só as pinceladas, o David, né, o Jean Davidson, ele já fazia as flores mais dentro do real, né? Ele caprichava mais dentro das flores dentro do realismo, né? As flores mais realistas. Observe também a obra Grande Vaso Verde com Flores Mistas, de Odilon Rendon, certo? Ele era fascinado por vasos de flores, tanto que pintou muitos deles misturando flores de diferentes tipos e cores, né? Esse pintor pertence ao movimento simbolista na pintura, que destacava os elementos da natureza. Então, ele procurava pintar mais as flores, misturando as flores de diferentes cores, de diferentes formatos, né? Ele não tinha um único estilo de flores, né, para retratar, certo? Então, eu finalizo mais uma aula de arte e deixo aqui o nosso conteúdo de estudo para as nossas provas bimestrais, que serão realizadas no final do mês de setembro. Aguarde aí o nosso roteiro, que com certeza o nosso coordenador irá disponibilizar, mas você já pode antecipar os estudos, porque eu já antecipei nas nossas aulas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.